Estou no Boa silêncio. tarde aos brasileiros, boa noite aos portugueses. É um prazer tê-los todos aqui no nosso Desconversas de hoje. E hoje nós temos uma participação muito especial, que é do Jorge Ferraz. Ele que sempre nos acompanha, praticamente em todos os programas, deixa contribuições riquíssimas. E aí, semana passada, ele trouxe uma questão, e a doutora Silvia falou, bom, Jorge, por que não trazer essa questão para discutir com o público junto conosco? E ele aceitou o nosso convite. Então, eu vou falar um pouquinho do Jorge. Ele é militar do Exército, terapeuta de reabilitação física, tem formação de enfermagem na área de emergência médica e UCI, é voluntário da família militar na UCI do Hospital de Forças Armadas de Lisboa, e há 4 anos ele está no projeto de voluntários de cuidados de saúde e enfermagem a domicílio. Então, Jorge, é um prazer ter você aqui conosco. A doutora Silvia caiu, mas ela deve estar retornando. Então, eu já vou passar a palavra para você falar um pouquinho sobre... Ah, a Silvia está entrando. Então, Silvia, eu vou passar a palavra para você das boas-vindas. Uhum. Bom, ela caiu novamente. Então, Jorge, eu vou passar a palavra para você falar um pouquinho da sua experiência antes de nós começarmos a falar sobre o tema de hoje. Muito bem, doutora Sousa, obrigado pelo convite. A doutora Silvia, que entretanto já deve voltar. Sim, eu tenho-vos acompanhado. Quero-vos dar os parabéns por este programa, pelos temas que abordam, que já há algum tempo tenho vindo a acompanhar. E, de facto, no último programa comentei algo que tem a ver exatamente com isto, com a relutância de recorrermos ao psicólogo. A minha experiência profissional, há 4 anos de trabalho em domicílios, na área de enfermagem, na área de reabilitação física, em várias situações. Além da experiência hospitalar, portanto, é esta que me dá uma maior aproximação com as pessoas e realmente esta questão da saúde mental. E é isso que vamos falar hoje e que gostaria de contribuir nesse sentido. Não sei se a doutora Silvia já nos consegue ouvir. Agora já consigo. Eu peço desculpa, boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui connosco. Peço desculpa, mas estava aqui com algumas dificuldades aqui técnicas, mas já estou operacional. Então, muito obrigada, Jorge, por estar aqui comigo e com a Soeira. É um gosto em partilhar então este assunto, não só com o Jorge, mas obviamente com as pessoas que nos assistem. O nosso tema foi sugerido por Jorge muito bem, precisamente pela resistência que nós percebemos que ainda existe em muitas pessoas em aderir à psicoterapia. Eu acho que é um tema mesmo muito importante. Existem várias razões que nós podemos apontar assim, que serão mais óbvias, mas é isso mesmo. É esse mesmo tema que hoje iremos debater. Soeira, a palavra é tua. Bom, meu pai sempre costumava dizer, mente pura, corpo são, coração tenro. Então, ou seja, isso é uma sequência. E é muito estranho que nós tenhamos tanto estigma em relação a essa questão da saúde mental, que é tão primordial. E na experiência do Jorge e da doutora Silvia, eles vão poder validar isso que eu vou dizer agora. Por que a questão da mente pura é tão relevante e é o primeiro que se aborda? Porque nós temos muitas doenças que são psicossomáticas. E eu imagino que o Jorge e a doutora Silvia encontrem muitas situações que, ao não saber lidar com essas questões mentais,
isso começa a refletir como doenças no corpo físico. Então, eu queria que os dois falassem um pouquinho antes de nós entrarmos no tema da questão da resistência, a importância da saúde mental, principalmente como forma de evitar essas doenças psicossomáticas. E no caso do Jorge, que trabalha, inclusive, com essas questões de UCI, né, que seria a nossa UTI aqui no Brasil, e trabalha com a questão da reabilitação, como é que essa questão da saúde mental impacta no processo de recuperação? Então, eu vou passar a palavra primeiro para o Jorge, que é o nosso convidado de hoje, e depois eu vou pedir para que a doutora Silvia responda essas questões também. Obrigado, doutora Soeira. Antes de mais, e agora com a doutora Silvia presente, quero-vos agradecer, não por uma questão de cortesia, mas quero-vos agradecer genuinamente pelo vosso convite, pela oportunidade de abordarmos mais um tema que vocês abordam todas as semanas, temas bastante importantes e que eu tenho seguido e que tenho encaminhado também para seguirem, e dar-vos os parabéns por este programa. De facto, o que a doutora Soeira disse é verdade. A saúde mental é uma coisa que melhorou, mas ainda existe muito o estigma, o tabu de tratarmos da saúde mental. E é, sem dúvida, uma das principais causas também no processo de reabilitação, e depende do processo de reabilitação. Mas há situações em que, independentemente do tratamento que eu esteja a fazer, da interação que o paciente me tenha contactado, seja ela uma recuperação física, seja algo pontual, quando realmente vejo que há uma questão de ansiedade, sintomas de ansiedade, de irritabilidade, esses sintomas psicossomáticos, que não são psicológicos, são psicossomáticos, a pessoa sente as dores no estômago, os suores, o não dormir, tudo isso. Obviamente que aí eu recomendo sempre, encaminho sempre para psicoterapeuta. Quando a pessoa me pergunta especificamente se recomenda alguém, obviamente aí posso recomendar alguém específico, mas não existe aqui nenhuma parceria comercial com os psicoterapeutas, da mesma forma que eu não tenho qualquer parceria comercial com qualquer outra valência médica, neurocirurgia, ortopedia, neurocirurgia, nem fisiatria, nada disso. Há realmente a necessidade de nós percebermos, haver um autoconhecimento e nós percebermos que os sintomas que nós temos é por algo não estar bem. E na maioria das vezes, e isto eu quero aqui deixar esta salvaguarda, não estou a criticar ninguém, mas de facto é uma questão factual. Numa primeira abordagem, o paciente vai ao médico assistente, ao médico de saúde primária, mais conhecido pelo médico de família. E numa primeira abordagem, muito bem, se a pessoa tem esses sintomas e já está com esses sintomas há muito tempo, obviamente que é medicada. Portanto, há aqui uma compensação química. E essa abordagem, obviamente, tem que ser feita e tem que haver aqui uma compensação química. Aquilo que normalmente, e a doutora Silvia saberá muito melhor do que eu, o que acontece é que muitas das vezes ficamos por essa primeira abordagem. Ou seja, não há um encaminhamento, na maioria das vezes, para o psicólogo, para o psiquiatra, ou para ambos. E muitas das vezes o psicólogo resolve a situação. Obviamente também não tem nada contra os químicos. Pelo contrário, o próprio psicólogo, se realmente vir que há uma descompensação no paciente, tal e qual como qualquer um de nós, quando vai ao dentista e precisamos tratar um dente, precisamos extrair um dente, há que tomar o antibiótico e depois sim tratar o dente. O psicólogo também encaminha para o médico para que essa pessoa tenha uma compensação química, de forma a que possa trabalhar com essa pessoa. E a maior parte das vezes isso não acontece. Aliás, bastaria-me perguntar, e obviamente a amostra que eu tenho tem a ver com o conhecimento que eu tenho dos meus pacientes, mas bastaria perguntar a essas pessoas, por exemplo, pessoas que estão a tomar antidepressivos, ansiolíticos, hipnóticos há 20 anos, quantas dessas pessoas já foram uma vez ao psicólogo, quantas dessas pessoas foram prescritas a medicação por um psiquiatra, quantas vezes essas pessoas foram encaminhadas para o psicólogo, para a psicoterapia. E de certeza absoluta que o número vai ser muito elevado. A maior parte deles nunca foram ao psicólogo. As doses são reajustadas, muitas das vezes não são reajustadas. Muitas vezes acontece a pessoa
ver que a medicação não está a fazer efeito e ao fim de 1, 2 anos, 3, 5, deixar de tomar a medicação sem fazer um desmame, o que ainda piora os sintomas. Portanto, há aqui, principalmente da comunidade médica, também uma relutância de encaminhar a pessoa. Da mesma forma que nós vamos ao médico, há uma queixa de uma dor na coluna, num joelho, num ombro, são feitos os exames complementares de diagnóstico e é encaminhado para a fisioterapia e depois provavelmente para a valência, seja neurocirurgia, seja ortopedia. Mas em psicologia isso não acontece muitas vezes, ou na maioria das vezes. Fico contente porque tenho feedback de algumas colegas vossas que já recebem as pessoas encaminhadas, mas é muito na vertente que eu também tenho os meus pacientes. Há 3 anos para cá, os meus pacientes, 90% deles são recomendações e recomendados por médicos, por outros pacientes, maioritariamente. E o que acontece aqui é que o médico, a pessoa, ao estar aqui com esta compensação química e sem estar a fazer um acompanhamento psicológico, está apenas e só a fazer uma coisa, que é a minimizar os sintomas da consequência e não a tratar a causa. E é isso que realmente muitas... E já me aconteceu ter um paciente em que eu cheguei a uma altura e disse: eu não vou poder continuar a tratar estas contraturas, estas dores, porque isto tem a ver com um TAG, um transtorno de ansiedade generalizada. E lá está, há a relutância das pessoas, porque ainda há o estigma. Eu dou o exemplo, hoje em dia posso dar esse exemplo, há 15 anos ou 20 anos atrás eu não poderia dar esse exemplo, me sentia, digamos, julgado ou criticado ou avaliado, mas hoje dou esse exemplo. Muito bem, eu faço a minha higiene mental, tal e qual como faço as massagens com o osteopata ou a massagem tuinar com a minha terapeuta, eu faço essa minha higiene. Foi isso que me ajudou a ter mais autoconhecimento, fui eu que procurei e lá está, é essa a vertente que dou, ou seja, como eu costumo dizer, eu mais do que o exemplo de profissional de saúde, eu gosto de dar a minha parte como na ótica do utilizador. Esta frase nunca é bem vista, porque normalmente quando nós dizemos que sabemos algo na ótica do utilizador, é porque não percebemos nada daquilo. Em Portugal é assim, o que é que percebes de Excel? Na ótica do utilizador, só na ótica do utilizador. Portanto, a pessoa não percebe nada daquilo. Não, aqui na ótica do utilizador, como utilizador de psicoterapia. E desde já agradeço que está a assistir à doutora Cláudia Graça, que é a vossa colega, de quem eu também partilho muitas coisas e com quem eu partilho muitas coisas vossas e que vos segue. Esse exemplo que eu dou, muitas das vezes eu ouço a questão: mas você que lida com tantas pessoas e que lida com tantos problemas e que lida com... Precisamente por isso, o meu trabalho é cuidar de pessoas. Portanto, eu tenho que cuidar primeiro de mim. Por mais que eu me consiga desconectar emocionalmente, ninguém tem essa frieza de desconectar por completo. Ninguém. Nem que seja no subconsciente as coisas, seja uma perda de um paciente, seja um paliativo, há muitas coisas que são complicadas e eu tenho que fazer esse. E depois, tal e qual como eu costumo dizer isto de forma irónica, mas é verdade, tal e qual como os seres humanos, eu também tenho questões pessoais e eu também tenho que resolver as minhas questões pessoais. E as pessoas perguntam: então não tem problemas se está na psicóloga? Não, continuo a ter problemas. Vejo-os de outra forma, continuo a repetir alguns erros, outros não os repito, mas tenho aqui, essencialmente, ferramentas. E aquilo que o psicólogo vai dar é orientar, é dar um rumo, é dar ferramentas, quer para os sintomas de ansiedade, depressão, quer para lidar emocionalmente com a pressão que nós temos diariamente, seja no trabalho, seja na vida pessoal. E hoje em dia temos muita pressão. Na carreira profissional, a questão das redes sociais, que é um tema também que vocês já abordaram, que nós temos a necessidade de todos os dias fazer um post de uma selfie com um sorriso, com um outfit, com um bronzeado, e quando depois cá dentro as coisas não estão resolvidas. E isso é aquilo que me deparo quase diariamente com os meus pacientes, principalmente, porque depois há nos domicílios, claro, começa a haver uma certa, digamos, amizade
E claro que as coisas são partilhadas e é aí que eu encaminho e que digo às pessoas e dou o meu exemplo, que vá ao psicólogo. E quando me dizem, mas marcar um psicólogo, estamos muito tempo à espera, pelo Serviço Nacional de Saúde. É igual se estivermos à espera de uma consulta de ortopedia ou consulta de qualquer outra valência. E até porque hoje em dia, para termos uma consulta de psicologia, a nível de acessibilidade financeira, monetária, é muito mais acessível. Acessibilidade online, existem apps existem programas como o vosso que ajudam imenso. Portanto, há muitas formas de nós recorrermos à psicoterapia, ao psicólogo, e não só quando temos sintomas ou não só quando temos problemas. Porque às vezes tenho pessoas que me dizem, mas eu estava tão bem e saí daquela consulta péssimo. Claro, tal e qual como na reabilitação física. Eu digo sempre, nos próximos 2 dias, até vir o alívio, vai sentir a dor. Qualquer reabilitação se faz na dor. Uma ferida para tirar a parte morta, vai doer. E, portanto, há alturas em que eu saio das minhas consultas que estava tão bem disposto, e continuo bem disposto, mas com um semblante, porque nos fazem pensar em coisas que realmente nós, no consciente, não estamos a pensar. E outra coisa que quero desmistificar, mais uma vez, na ótica do utilizador. Os psicólogos não adivinham se a ex-namorada volta, se vamos ter sucesso no emprego. Não, dão-nos ferramentas para nós lidarmos com essas coisas. Porque quando perguntam, então o que é que a psicóloga disse sobre isso? Epá, não posso contar, mas deu-me ferramenta. Então, mas ela não adivinhou, não disse como é que vai correr este trabalho? A ex-namorada volta, como é que te vai, a tua saúde, vais melhorar, não vais melhorar? Mas ela não sabe, ela não vai adivinhar e ninguém vai fazer isso. Só para concluir, para vos dar a palavra, uma coisa que é muito recorrente é dizerem, mas o psicólogo não é médico. Certo, não é. É um profissional de saúde, é um terapeuta, tal e qual como o enfermeiro não é médico, o fisioterapeuta não é médico, o coach de desenvolvimento pessoal não é médico. E o coach, se também não tiver formação em psicologia, o que vai acontecer vai ser uma questão inversa, que é, não vai conseguir que essa pessoa atinja o sucesso, e essa pessoa vai se sentir mais frustrada, angustiada, vai se sentir pior. Portanto, nenhuma dessas pessoas, até a senhora da erva na área, para recorrermos ao chá milagroso, também não é. E nós recorremos a tudo isso, antes de recorrermos, ou em vez de recorrermos ao psicólogo. E é isso que eu hoje recebi algumas mensagens, quando convidei para o programa 2, pessoas a dizerem-me que, mas eu não sou relutante, e tu sabes que eu ando no psicólogo. Eu, ótimo, isto não é para pessoas relutantes só. Serves de exemplo e podes comentar lá que realmente o teu filho, tu, os teus pais, seja quem for, estão a fazer psicoterapia há anos, ou há 2 anos, ou começaram agora, e essa relutância não existiu, ou deixou de existir. Portanto, ótimo, apareçam, porque são excelentes exemplos. Dou-vos a palavra, porque senão não termino aqui. Doutora Silvia, a palavra é sua agora. Bom, então o Jorge tocou aqui realmente em vários pontos. Não sei se me estão a ouvir, que isto não está muito fácil, mas pronto. Vou tentar tocar em todos e indo um bocadinho do último ponto que o Jorge tocou, que tem a ver efetivamente com a sobrevalorização da medicina, não retirando de modo algum o valor que tem, mas efetivamente nós percebemos ao longo dos tempos que não é resultado para tudo, não é? Aliás, a ciência, e eu sou cientista porque os psicólogos são cientistas, a ciência não descodifica tudo, não resolve tudo. Portanto, quando nós condicionamos em apenas uma área a resolução para tudo, nós já estamos a afunilar e já nos estamos a condicionar, e não me parece de todo que seja uma boa solução. Aquilo que eu costumo dizer, não só para mim, mas também para os meus pacientes, é que eu não sou fundamentalista, e se aquilo que me interessa é que as pessoas estejam bem e que principalmente não estejam em sofrimento,
porque a designação de felicidade é muito ambígua. Aquilo que me interessa a mim é que as pessoas não estejam em sofrimento, e se cada um consegue resolver o seu sofrimento de maneiras diferentes, então está tudo bem. E se isso é feito através da hipnoterapia, ótimo. Se isso é feito através da acupuntura, ótimo. Se isso é feito de uma outra forma, está tudo bem, porque cada um é que vai encontrar em si a resolução para o seu sofrimento. Também me parece, e pegando uma vez mais as palavras do Jorge, que infelizmente as pessoas também não aderem ou resistem à psicologia porque não a entendem. Há pessoas, e continuamos a perceber que ainda há muitas pessoas que não sabem, por exemplo, qual é a diferença entre psicologia e psiquiatria, e portanto, quando assim é... Soeira, não sei se me estás a ouvir. Sim, Silvia, te ouço. Vocês têm estado a ouvir ou não? Sim, Silvia, estamos. Estamos todos te ouvindo. Como? Estamos todos te ouvindo. Ok, ótimo. Então pronto, vou continuar. Então, aquilo que eu estava a dizer é que continuamos a perceber que as pessoas nem sequer sabem muitas vezes qual é a diferença entre psicologia e psiquiatria, e são duas áreas muito próximas e não sabem a diferença. Quando não sabem qual é o objetivo da psicologia, é difícil aderirem, principalmente se nós temos 2 pontos e infelizmente é assim, não deveria ser. Eu acho que realmente, apesar dos governos mudarem, o investimento continua a ser praticamente o mesmo. Nós temos, por um lado, muito tempo de espera, efetivamente, como o Jorge disse muito bem, não é? Para qualquer uma das consultas de especialidade, qualquer uma, não é? E estamos a falar aqui muito especificamente da psicologia. Efetivamente, quem tem um problema, quem tem um transtorno que normalmente condiciona o seu funcionamento, ou seja, condiciona a sua vida, condiciona as suas relações, condiciona a manutenção do seu posto de trabalho, não pode, obviamente, estar 8 meses à espera de uma consulta. Não pode, é impossível, não é? Alguém que está deprimido não pode estar 8 meses à espera de uma consulta, não é? Mas depois, por outro lado, e nós sabemos que esta é a realidade, também muitas vezes financeiramente não consegue suprir o acompanhamento psicológico, porque se calhar, ao contrário de uma outra especialidade, vai sempre depender de especialidade para especialidade, mas se nós estivermos a pensar no acompanhamento que, pelo menos inicialmente, é importante ser feito semanalmente, é muito duro, é uma carga muito grande financeira para qualquer um de nós, e, portanto, se nós juntarmos a isso a ignorância que nós temos sobre se realmente aquilo funciona, se realmente aquilo vale a pena, e eu estar a investir o meu tempo e o meu dinheiro numa coisa que eu não sei bem o que é, que eu não sei muito bem para que é que funciona, obviamente que eu me vou retrair, não é? Eu preciso de ter mais certezas, e se infelizmente continua-se a sobrevalorizar a questão médica, a questão dos medicamentos, e há um reforço até com campanhas, porque as farmacêuticas fazem muito bem o seu trabalho, não é? E há sempre um reforço constante na toma da medicação, e se eu sei que pelo menos aquilo me vai atenuar os meus sintomas, porque é que eu hei de ir sofrer, como o Jorge diz muito bem, não é? Porque é que eu hei de mexer na ferida se eu tenho ali uma outra opção, ali ao lado, que se calhar aparentemente, é mais barata e que me vai resolver o problema, ou pelo menos que me vai atenuar os meus sintomas de uma forma muito mais rápida. É uma equação lógica, não é? É mais ou menos óbvia a decisão que as pessoas tomam, até porque, infelizmente, a psicoterapia, mais propriamente, até mais do que o acompanhamento psicológico, é fantástica, fantástica enquanto desenvolvimento pessoal, não é? A tal autorreflexão, o pôr-nos em causa, percebermos e encontrarmos ferramentas em nós, e funciona muito melhor, mas muito melhor, quando nós não estamos com um problema, não é? Porque nós só conseguimos conhecer-nos quando estamos bem, e infelizmente a psicologia e a psicoterapia, que andam lado a lado, infelizmente, na sua maioria das vezes, serve como remendo e não como tratamento. Depois serve como tratamento, mas as pessoas recorrem simplesmente, ou na maioria das vezes, quando já estão num estado em que nós, pelo menos as primeiras, que às vezes são muitas consultas,
nós só estamos a reparar o dano. Nós não estamos a trabalhar ainda no crescimento da pessoa, no desenvolvimento pessoal, no realmente perceber como é que as pessoas conseguem lidar com isso, na alteração do comportamento, na alteração do mindset, na forma de pensar, naquilo que vão decidir. Aquilo que nós estamos a fazer é só pôr o penso, não é? É só tratar a ferida, pegando um bocadinho nas palavras do Jorge, porque as pessoas já vêm tão machucadas, já vêm tão feridas, que quando recorrem a nós, realmente esse é o primeiro passo. Nós já nem conseguimos tratar mais nada, não é? Nem conseguimos ir a fundo. Temos primeiro que tratar daquilo. Obviamente, se as pessoas já vierem num estado tal que nós temos que passar as primeiras sessões a tratar disso, vão, obviamente, demorar mais tempo no seu acompanhamento, vão demorar mais tempo no seu tratamento e, portanto, obviamente, em termos financeiros, se estivermos a falar de uma situação particular, não é, de recorrer a uma especialidade a título particular, vai ser pesado financeiramente, obviamente que sim. Agora, ainda pegando um bocadinho naquilo que o Jorge disse e tentando tocar em todos os pontos, Jorge, é ridículo quando nós falamos da questão de ser preciso fazermos a nossa higiene mental, ser preciso, ser tão importante as pessoas estarem bem com a sua mente, mente sem corpo são, não é? Eu nem sequer acredito na questão da saúde mental, porque eu acho que há saúde e ponto, não é? Há saúde. E nós não conseguimos ter saúde se não tivermos saúde mental, como se não tivermos saúde nos joelhos, ou nos braços, ou nos dentes, não é? Não há... claro, quando nós queremos especificar, falamos em saúde dentária, em saúde ginecológica, claro que sim, mas nós normalmente compartimentamos, dividimos em saúde mental e saúde física, como se isso fosse possível. Não é possível, porque há saúde e ponto, não é? Quando há uma parte doente em nós, ponto final, nós não conseguimos estar bem. Isso é ponto assente, não é? E, portanto, seria mesmo muito importante que não se compartimentasse desta forma, a menos que se queira falar de alguma coisa em específico, e que se falasse em saúde. Mas aquilo que eu queria dizer é que, quando nós falamos, por exemplo, de um personal trainer ou de alguém de uma outra área e que percebe que para fazer bem, para desempenhar bem a sua profissão, ele próprio tem que se exercitar, ele próprio tem que estar em forma, e isso é uma coisa visível, não é? E ele não tem vergonha nenhuma de estar a fazer exercício, mas como não haver mito e preconceito para a maioria das pessoas, se encontram muitos profissionais da área da saúde mental, existem muitos psicológicos que eles próprios têm preconceito em ter acompanhamento, que eles próprios têm preconceito em andar no psicólogo, que eles próprios evitam, vão a consultas longe da sua área de residência para que os demais não saibam que eles estão a ter acompanhamento psicológico, quando isso faz parte da nossa higiene mental, faz parte da nossa manutenção da nossa saúde. Se nós próprios temos preconceito e vergonha daquilo que nós fazemos, como não, ou como exigir às outras pessoas que não sejam resistentes ao acompanhamento psicológico, não é? E da mesma forma como há pouco o Jorge estava a dizer, que existe efetivamente esta solidariedade na área médica, não é? Em que é difícil de enviarem as pessoas para o psicólogo, porque o psicólogo não é médico, e enfatizam isso como se fosse depreciativo, não é? Como se não ser médico fosse quase um defeito, não é? É assim uma coisa que é muito má. Da mesma forma, também não os vejo a enviar, por exemplo, para a acupuntura ou para a osteopatia ou para outras áreas que possam eventualmente, infelizmente, eu digo isto, obviamente estando sujeita a que qualquer médico me responda, mas infelizmente às vezes parece-me que tem algum receio da concorrência. Jorge ou Soeira, estejam à vontade para falar. Bom, Silvia, eu vou fazer vou juntar a tua fala um pouco e a do Jorge, que vieram várias coisas na minha cabeça. Você acabou de trazer essa questão do personal trainer, né? E me veio essa coisa dos ambientes de academia, por exemplo. Nós falamos de saúde mental. Existem pessoas ali que estão cuidando do corpo, aparentemente saudáveis, mas elas deveriam estar cuidando da mente.
Por quê? Porque aquele cuidado com o corpo também pode ser uma forma de mascarar um sentimento profundo de baixa autoestima, de distorção da própria imagem, e isso é uma coisa que precisa ser trabalhada. Então, apesar de aparentemente a pessoa estar ok, ela não está ok, né? Porque a mente dela cria uma série de mentiras em relação à forma como ela se enxerga. Várias coisas vieram à mente, né, enquanto você e o Jorge falavam. Uma dessas coisas também foi a questão de quem cuida de quem cuida. Nós trouxemos essa questão no ano passado, naquele congresso que nós fizemos sobre saúde, e esse ponto que o Jorge trouxe, eu considero que ele é bastante relevante, porque, às vezes, a pessoa que está no processo de reabilitação física, ela tem até algum acompanhamento ali que lhe favoreça a reabilitação física e mental. Mas, muitas vezes, a pessoa que acompanha aquilo, ela não tem essa mesma possibilidade. Com relação ao estigma, por exemplo, eu lembro que aqui no Brasil tem uma história que fala do Holocausto brasileiro, que foi a morte de muitíssimas pessoas no hospital psiquiátrico em Barbacena. E aqui no Brasil nós tínhamos histórias do tipo: o marido queria colocar a amante como esposa, em séculos passados, e ele mandava a mulher como louca para o hospício, né? Nós tivemos uma psicóloga brasileira que ela tentou trabalhar a psicologia através da arte. Então, assim, trazendo um pouco do que nós temos de cenário aqui do Brasil, existe um trauma muito grande, né, dessa questão de qualquer coisa que envolva a mente ser tratado como um processo de loucura e não um processo de autoconhecimento. E o que eu tenho observado, a Silvia deve se recordar quando nós falamos sobre violência contra as mulheres, e a Lúcia Ferreira, ela trouxe essa questão de que uma das coisas que ela mais sentia nos pontos de atendimento a mulheres vítimas de violência era a ausência de psicólogas, né, para atender essas mulheres e auxiliá-las nesse processo até de libertação da violência. Quando nós também falamos sobre os jovens, sobre as crianças, nós batemos muito nessa tecla, não é, Silvia, de que as crianças deveriam começar desde o ensino fundamental a aprender a trabalhar com as suas próprias emoções. Então, há uma série, também outros programas, nós colocamos essa situação do grande número de crianças e jovens com depressão atualmente. Então, o que se observa é que não dá mais para tratar a questão de saúde mental de forma negligenciada, isso seja no âmbito privado, mas principalmente na questão de políticas públicas, porque tudo que nós temos observado é uma necessidade cada vez maior de cuidados com a saúde mental e emocional. Então, assim, Silvia, eu deixo esses pontos para você, mas eu queria saber do Jorge, por exemplo, na atuação dele, o quanto ele consegue, inclusive, exemplificar a importância da saúde mental nos processos de recuperação e como também a saúde mental das pessoas que acompanham esses doentes impactam nesse processo de recuperação. Sim, é de facto o muito importante e nós temos algumas situações em que doentes que estejam em paliativos, mas muito poucas situações, é mais a nível particular, porque a nível do Serviço Nacional de Saúde não existe isso, ou muito pouco, que as pessoas que lidam, os familiares que lidam com a doença, seja em neoplasias, cancros, seja doentes terminais, é difícil. Portanto, essas pessoas precisam de apoio psicológico para além do próprio paciente. Mas
mesmo o paciente que esteja a recuperar de um AVC, seja que tipo de recuperação for, mas recuperações mais fundas, é necessário haver esse acompanhamento psicológico, essa motivação, esse rumo, porque a terapia física só por si não vai fazer, não vai reabilitar. E pegando naquilo que a doutora Silvia estava a dizer, obviamente que eu não quero aqui ferir suscetibilidades nem criticar ninguém, mas ninguém está aqui a dizer que a indústria farmacêutica vai deixar de poder faturar e poder ter, digamos, os consumidores que tem. Não é isso, porque infelizmente vai continuar a acontecer. Mas há essa relutância e essa questão do psicólogo não ser médico. A definição de médico depois também pode ser aqui um bocadinho discutível, mas pronto, que não é considerado o médico. Há há logo essa barreira, e a pessoa que está a fazer é tomar medicação, tomar químicos. Eu costumo dizer que eu há uns anos, isto são parênteses, eu resolvia os meus problemas, por mais difíceis que fossem, chegar a casa, ou alguns problemas ainda os resolvo assim, infelizmente não todos, com um banho quente, um copo de vinho. Não são propriamente hábitos muito saudáveis, um cigarro e a coisa fica tranquila. Agora, é quando o problema não se resolve assim. O que é que vamos fazer? Beber uma garrafa de vinho em vez de um copo, fumar 3 maços de tabaco? Não. Portanto, aí é que temos que perceber onde é que vamos precisar de ajuda. Tal e qual como hábitos saudáveis também podem ser prejudiciais. A doutora Silvia, vou plagiar este exemplo, porque falou nisso no tema na semana passada. Mesmo hábitos saudáveis, eu recomendo as pessoas a fazerem desporto, a verem o mar, N coisas, mas uma pessoa que pratica, que vai correr 30 km numa semana, passa a correr 50 km por dia, obviamente que essa pessoa de um hábito saudável vai ter repercussões negativas. Aí eu vou ganhar mais pacientes, mas inevitavelmente há de haver um momento em que eu vou dizer a essa pessoa que tem que ir ao psicólogo, que está a escolher um subterfúgio de uma forma exponencial e desequilibrada. E a medicação é exatamente a mesma coisa, o químico. Nós estamos a recorrer aos químicos constantemente e de uma forma, nós hoje deparamos, eu comparando há 20 anos, quando deparava a emergência médica com uma situação de um ataque de pânico ou ansiedade, nós resolvíamos isso com um comprimido debaixo da língua ou um diazepam injetável. Hoje em dia nós deparamos, e vocês melhor do que eu sabem, com jovens dos 20 anos, 21, 18, a tomarem quetiapinas, a tomarem antidepressivos, a tomarem uma série de coisas em que um ataque de pânico já não se resolve assim. Já não se consegue resolver assim. E principalmente quem trabalha, não só, mas quem trabalha em saúde, e a doutora Silvia estava a falar nisso, os psicólogos também precisam de ajuda, também precisam de psicoterapia, como qualquer outra pessoa, são exatamente pessoas normais. E eu faço isso, dar o exemplo, é dar o meu exemplo, de fazer retomei novamente a minha atividade física, porque já estava a sentir isso, a repercussão negativa. E sei que já por 2 ou 3 vezes a psicoterapia, ou neste caso as consultas com a psicóloga, estiverem mais que 3 meses, já, lá está, nós, no fundo, não podemos ter o estigma que o psicólogo, nem podemos ter o estigma nem a esperança, que o psicólogo vai estar sempre ali ao nosso lado a dizer-nos o que nós devemos ou não fazer, mas vai-nos dar ferramentas e, acima de tudo, é o principal, é o autoconhecimento. E quando nos deparamos com situações súbitas, menos boas, como a doença a nossa ou a doença de um ente querido, ou algo mais complicado, a perda, o luto, seja de uma relação, seja da perda de alguém, é normal que nós possamos e teremos que reagir com ansiedade, com tristeza, com angústia. O que não é normal é nós vivermos nisso demasiado tempo. A minha psicóloga disse-me em tempos que, ok, estares 3 dias, ou alguma pessoa estar 3 dias sem querer sair de casa, sem querer ver ninguém, é normal. Mais do que isso já é assustador. Agora, nós, quando encontramos pessoas que estão assim
há um ano e a tomar medicação, lá está, é necessário que, se essa pessoa não tiver a proatividade, não tiver o conhecimento de recorrer ao psicólogo, seja aqui a intervenção médica, a clínica, a fazê-lo e encaminhar para a psicologia clínica, para a psicoterapia, seja o que for. E o contrário acontece. O psicólogo enviar ou sugerir para o paciente ir ao médico, seja um psiquiatra, seja um médico de família, para realmente ter essa compensação química se houver necessidade, porque senão o psicólogo não consegue trabalhar com a pessoa em um estado de ansiedade, sem dormir, ataques de pânico, extremamente angustiado. É claro que não vai conseguir. Agora tem que haver a conta, peso e medida. E mais uma vez eu reforço que, como primeira abordagem, tudo bem, como única abordagem, a medicação só não vai resolver. Tal e qual como uma anestesia só serve naquele momento da cirurgia, da extração dentária. Nós não podemos estar sempre anestesiados. Custa, e eu dou o meu exemplo, já tive situações em que me custou, mas lá está, é necessário. Tal e qual como no ginásio, para a pessoa adquirir aquele corpo fitness que pretende, vai ter que se esforçar, vai doer, vai suar, vai custar. Portanto, não há soluções milagrosas. A pílula, dourar a pílula, que há soluções milagrosas, não existem. Pelo menos até agora eu não consegui encontrar. Se encontrarem, partilhem para eu poder divulgar. Digam. Doutora Sara. Muito obrigada, Jorge. Silvia, você. Bom, então, aqui várias coisas que eu gostaria de dizer, e antes de terminarmos, que gostava que ficassem esclarecidas, para além de que já agora faço uma chega, quem tiver essa necessidade e a curiosidade de perceber um bocadinho melhor o que é a psicologia, qual é a diferença entre a psicologia e a psicoterapia e a psiquiatria, tem tudo no meu site, todos os artigos que eu escrevo, portanto está lá tudo explicado. De qualquer das formas, também podem sempre entrar em contato connosco, e já agora também vou pedir permissão ao Jorge também para o fazer, não é? Para tentarem esclarecer, enviar mensagens que nós, se realmente conseguirmos, nós esclarecemos. De qualquer das formas, o objetivo da psicologia eu vou usar uma expressão que se tem usado muito ultimamente e que eu acho que é simples, mas é perfeito, é lidar, não é? Aprender a lidar com as situações. É algo que é muito importante e que me parece que tem tido uma consequência nefasta nestas últimas gerações, que é evitar a dor, não é? Nós não podemos fugir das emoções, nós temos que passar pela alegria, mas também temos que passar pela tristeza, nós temos que perceber o que é que se está a passar connosco, porque não é saudável, nem é normal nós termos exatamente a mesma reação para uma coisa que nos provoca medo, para uma coisa que nos provoca prazer, para uma coisa que nos provoca preocupação. Não é normal nós termos a mesma reação, não é normal nós não reagirmos, nós não termos efetivamente sentimentos diferentes mediante estímulos completamente diferentes e eventuais consequências diferentes. Nós precisamos de ajustar as nossas emoções. Mas o objetivo da psicologia, se calhar indo só um bocadinho atrás, e vou repetir-me pela milionésima, faz a expressão, vez, é o autoconhecimento, porque nós só conseguimos fazer qualquer coisa decente quando nos conhecemos. Quando nós tomamos decisões por uma reação, simplesmente porque naquele momento foi aquilo que nos veio à ideia, é uma coisa. Quando nós nos conhecemos, nós conseguimos então tomar decisões que são avisadas, decisões que são ponderadas, que são sensatas e principalmente que serão importantes para a nossa vida, para o nosso futuro e para a nossa saúde. Portanto,
a psicologia e a psicoterapia servem para o autoconhecimento, nós nos conhecermos, nós sabermos porque é que reagimos de determinada forma mediante aquele estímulo, nós sabermos porque é que temos dificuldade em lidar com algumas situações, nós percebermos se é normal ou não termos determinadas reações. Eu tive há pouco um paciente que me disse: nós temos que tratar de um assunto, temos que falar sobre um assunto que eu me tenho esquecido de falar, mas agora está a começar um bom tempo e vão voltar os concertos e eu tenho muita dificuldade em estar em sítios que tenham muita gente, eu não me sinto confortável, eu não gosto de estar. E eu disse-lhe: então, mas tem que estar, é obrigatório estar, condiciona a sua vida, deixa de fazer alguma coisa importante para estar no meio de um concerto com um monte de gente. Não, eu simplesmente não gosto. E isto é importante, não é? Porque é importante nós trabalharmos e percebermos, trabalharmos psicoterapeuticamente e percebermos que nós não temos que gostar todos da mesma coisa, nós não temos que nos sentir confortáveis todos nas mesmas situações, não é? Eu preciso é conseguir fazer a minha vida e não deixar de fazer, não deixar de ter um relacionamento, não deixar de ter um trabalho, não deixar de me poder sustentar, não deixar de poder fazer aquilo que eu considero que é importante para a minha vida e que é saudável para a minha vida, porque não me sinto confortável numa situação. Agora, se eu posso, se é opcional eu estar ou não estar naquela situação, isso não tem que ser grave, é que de repente parece que todos temos que estar bem onde os outros estão bem, onde os outros se mostram bem, onde eventualmente tiram selfies e onde instagramam essas mesmas selfies e, portanto, isso não é grave, não é? Grave são outras coisas que às vezes nós não queremos trabalhar e a psicologia também enfrenta muita resistência por isso mesmo, porque no fundo as pessoas sabem que vão tratar de assuntos melindrosos, assuntos dolorosos, situações que sabem que vão ser remexidas, que se calhar já estavam só seguras ali por pinças e que conseguiram se manter assim durante anos e que têm no fundo a noção que vão ser trazidas outra vez ao lume e que eventualmente não podem mais fingir que não foram importantes para elas, não é? Porque a nossa única desculpa é quando não tomamos consciência, não temos consciência das situações. A partir do momento que tomamos consciência e que as verbalizamos, já não temos desculpa para não tratar dessas mesmas situações, não é? A partir daí já é uma escolha nossa, uma escolha consciente, não resolvermos as situações. E, portanto, no fundo, eu acho que a maioria das pessoas tem essa noção, que a psicologia é um processo que não é sempre prazeroso, não é sempre fácil, mas que obviamente que é muito importante e que nos permite limpar, não é? Limpar as nossas toxicidades, perceber porque é que elas se instalaram, porque é que nós permitimos que elas se instalassem, qual foi o mecanismo, qual foi a defesa, qual foi o trauma que fez com que nós estivéssemos disponíveis para tantas coisas erradas entrassem na nossa vida, e só a partir daí é que nós conseguimos realmente identificar, não é, no futuro, outras situações que não são boas para nós e que nós não queremos mais que elas entrem, que nós não permitimos que elas venham novamente deixar-nos doentes, não é? Porque é isso que acontece quando nós vamos permitindo coisas que não são saudáveis para nós. Aquilo que nós fazemos é estarmos a abrir a porta para doenças, vamos somatizar, não é? Como a Soira disse muito bem, quando nós não tratamos da nossa saúde, neste caso específico da nossa saúde mental, aquilo que nós fazemos é abrir a porta para situações que nos vão intoxicar, que nos vão minar e que nos vão adoecer e que, quando nós insistimos em fingir que não estão a acontecer, porque não são visíveis, o que o nosso organismo faz, inteligentemente somatiza, não é? Transforma-as em situações físicas, muitas delas em cancros, em outras situações, úlceras e tudo mais, e que nos obriga, quer queiramos, quer não, a termos que tratar delas, não é? Porque chegamos a um ponto em que já não conseguimos realmente fingir que elas não estão a acontecer. E eu gostava, pronto, para mim foi importante dizer isto, porque a psicologia é isso mesmo, não é? Depois, a questão do lidar com o sofrimento, nós percebermos que
não faz sentido, por exemplo, como o Jorge disse muito bem, num luto nós não sofrermos, não faz sentido nós num luto arranjarmos tudo e mais alguma coisa, todos os preenchimentos de tempo e de espaço para não sofrermos, porque aquilo que vai acontecer é um desajustamento em que esse sofrimento virá ao de cima numa outra altura, já que não, primeiro que não é ajustada e que depois obviamente que vai ser muito pior, não é? Porque nós, entretanto, tanto recalcamos que depois quando vier ao de cima vai ser numa expressão até exagerada e desajustada, porque já ninguém está à espera que passado 10 anos eu tenha uma crise de choro no meio do nada porque se falou de uma situação qualquer, não é? Porque isto é uma manifestação de que realmente alguma coisa não ficou resolvida e a psicologia também vai nesse sentido. Agora, como o Jorge disse muito bem, vou reforçar tudo aquilo que ele disse porque falou muito bem, nós temos que passar pelas situações, mas temos que perceber aqui só 2 pontos e entretanto vou passar a palavra e até eventualmente vou me despedir, que é, um deles é nós percebermos que temos que passar pelas coisas, não é? Não há forma, não há maneira, como o Jorge disse muito bem, não há pílulas milagrosas, não há terapias milagrosas, nem para emagrecer, nem para não sofrer, não existe, não é? Porque temos que viver. E como diria alguém, nós só acabamos a nossa psicoterapia quando morremos, porque nós estamos sempre em constante processo de desenvolvimento, não é? E de autoconhecimento, e estamos todos os dias a lidar com desafios, portanto é impossível nós termos a nossa psicoterapia em dia, não é? Há alturas em que ela está mais equilibrada e outras menos, mas é impossível, não é? Nós temos mesmo que passar pelo sofrimento, mas se às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em perceber qual é o ponto, não é? Qual é o ponto, qual é a idade, qual é o sinal que nos pode dizer que nós precisamos realmente recorrer à psicoterapia. Até que ponto é que isto não é normal, não é uma coisa ajustada, não é? Se eu estou a passar por um processo de separação, se eu perdi aquele emprego ou se eu não consegui atingir aquele objetivo, não é normal que eu me sinta triste? Isto realmente é razão para recorrer à psicoterapia? Devo recorrer ou não? Esta é uma questão que se coloca e então a resposta é mesmo essa, é a partir do momento que eu estendo para além daquilo que me impede de fazer a minha vida normal, não é? Como o Jorge diz muito bem, é normal nós estarmos fechados 2 ou 3 dias, às vezes até fazer uma cura de sono ou uma cura de desintoxicação de pessoas, e portanto isso é normal, tudo vai para além disso, com certeza que me irá penalizar, ou penaliza-me se eu estiver num processo académico, porque vai-me fazer obrigar a faltar à escola, ou porque me vai fazer faltar ao trabalho, ou porque me vai fazer eu deixar de fazer algumas coisas que eu costumava fazer, ou seja, como o Jorge disse muito bem, tudo é anormal quando nós temos uma determinada rotina e por via daquele acontecimento nós deixamos de conseguir manter aquilo que era importante para nós, e quando isso acontece, então esse é um sinal, não é? É esse o sinal, é quando nós já não conseguimos fazer, já não é expectável, existem timings para tudo, até inclusivamente, e voltando a falar da questão do luto, existem timings também para nós lidarmos, existem até dias, os chamados dias de nojo, para as pessoas lidarem com o sofrimento. Claro que isso também é um bocadinho subjetivo, mas não pode ser muito subjetivo, não é? Não podemos... Há uma grande diferença entre 1 mês e 10 anos, não é? E nós temos que perceber se realmente aquilo que nós estamos a passar, se é ajustado ou se já é desajustado. Nós já percebemos que já não é o habitual, nem nas pessoas que nós conhecemos, e que também nos está a impedir de fazer a nossa vida normal, e nós já estamos inclusivamente a ser penalizados por via de faltarmos a reuniões, faltarmos a compromissos, faltarmos ao nosso trabalho, o que quer que seja. A partir do momento que nós já estamos a penalizar-nos por via desse sofrimento, então sim, então se calhar está mais do que na hora de nós recorrermos à ajuda psicológica e percebermos porquê que está a ser tão difícil para nós lidarmos com as situações e simultaneamente encontrarmos ferramentas não para adivinhar o que vai acontecer no futuro, não é? Como o Jorge disse, mas sim para conseguirmos lidar com aquilo que estamos a sentir
e percebermos de que maneira é que nós devemos agir a partir daí. Bom, Silvia, eu agradeço as tuas palavras. A gente já está caminhando para os minutos finais. Então, eu não sei se... Acho que você não se despediu ainda, mas eu já vou aproveitar e vou me despedir e vou passar a palavra para o Jorge e para você, Silvia, para finalizar o programa de hoje. Mas eu queria deixar a minha ponderação sobre tudo de vocês. Eu já comentei isso em outros programas, e aí eu vou fazer talvez um fechamento, né? Uma reflexão de tudo que tem sido nesse nosso mais de um ano, né, Silvia, com meu exemplo pessoal. Meu pai sempre dizia assim: conheceis a verdade, como Jesus disse, conheceis a verdade você preparar. Ele não falava sobre a verdade do mundo, ele falava sobre a verdade sobre si mesma. Então, você só vai conseguir se libertar quando você conhecer a sua verdade. E dentro desse contexto, uma das coisas que meu pai dizia para mim, né, é que eu era uma boa pessoa, que eu tinha um coração maravilhoso, mas eu tinha que parar de achar que a humanidade toda pensava e agia da mesma forma que eu. E ele dizia assim: Soira, quem tem dom de coitadinho, coitadinho fica. E eu demorei bastante tempo para entender o que ele quis dizer com isso. E quem me deu esse insight foi a Silvia. Eu já até comentei em programas anteriores, até no dia que ela fez essa pergunta, né, que eu falei que filha da mãe, eu contei uma história para ela e ela simplesmente me deixou uma pergunta. Bom, mas você é uma mulher inteligente, você não é uma pessoa carente. Você fez isso por compaixão? E deixou a interrogação e foi embora. E eu fiquei matutando aqui o dia inteiro, né? Mas quando ela fez essa pergunta, eu consegui conectar com tudo aquilo que meu pai tentava explicar lá atrás, e eu não conseguia ter um insight. Então, o que a Silvia me mostrou com uma única pergunta? Ela conseguiu me fazer entender o que meu pai tentava me explicar, que o meu ponto fraco era a questão da compaixão. A partir dali, eu passei a tomar muito cuidado com as historinhas tristes, né? Porque há lobos que se vestem de cordeiro. Mas se não fosse essa pergunta da Silvia, uma conversa de amiga, por sorte, uma amiga psicóloga, que foi completamente despretensiosa, eu consegui finalmente fazer um link, né? Então, eu estou trazendo esse exemplo pessoal para dizer qual é a importância, porque, de certa forma, não era um grande problema o que eu trouxe para ela, foi uma situaçãozinha qualquer que eu falei, nossa, mas isso me deixou chateada. Mas uma pergunta que ela fez me permitiu entender todo um contexto em que eu estava inserida, que eu não conseguia entender, apesar dos esforços do meu pai em tentar me fazer enxergar a verdade sobre mim mesma. Então, às vezes, nós achamos que a, a psicoterapia, né, é algo que pessoas doentes, perturbadas, ou seja, e muito pelo contrário. Eu acho que todo esse trabalho da psicoterapia é evitar que você entre no estágio de se tornar uma pessoa doente, né? Porque, lamentavelmente, hoje o que nós estamos vendo é exatamente um cenário onde as pessoas entram nos extremos. E como o Jorge bem colocou, nós vivemos numa sociedade narcísica que se apega a uma aparência. Então, o que é que nós estamos aparentando ser? Mas aí, para finalizar minha fala, isso é meu pai. Você só consegue se libertar quando você tem coragem de enxergar qual é a verdade, qual é a sua verdade. E a partir do momento que você enxerga, como a Silvia me possibilitou enxergar, como a simples pergunta dela, uma análise de 1 minuto, não é, Silvia? Ver a competência que ela tem. Isso me permitiu rever toda a minha vida e a minha forma de ser e de agir. E a partir dali eu mudei, e a partir dali eu comecei a observar. Então, assim, eu não caio mais em histórias tristes, né? Eu sempre agora procuro observar e tomar cuidado com o coitadinho, né? Para que eu não vire coitadinha também.
Então, com essas mensagens, eu queria já agradecer a presença do Jorge, que, assim, enriquece todos os nossos programas com as questões dele, e que é um prazer para nós ter você hoje, deixando toda essa tua contribuição de alguém que vive isso, não é alguém que está dizendo algo que ouviu falar, né? Você vive isso no dia a dia, então você fala com bastante propriedade, né? Então, eu espero que as pessoas saiam com essa lição toda que nós aprendemos hoje, ouvindo o Jorge e a doutora Silvia, e que muitas pessoas, ao nos ouvirem, possam passar por essa mesma experiência que eu tive, de conhecer uma verdade a respeito de si mesmo e, consequentemente, entrar no processo de cura. Então, deixo meu boa noite a todos, os meus beijos e meus agradecimentos, tanto ao Jorge e à doutora Silvia, como a quem nos assistiu ou que virá nos assistir. Um beijo a todos. Obrigado. Eu quero só, antes de me despedir e de vos agradecer, e agradecer quem está a participar, dizer aqui algo que muitas das vezes eu próprio, há 20 anos, dizia. Quando me dizem que, mas eu para desabafar, não vou desabafar com uma pessoa que não conheço, para isso desabafo com os meus amigos. Mas temos aqui uma questão, nós não vamos só desabafar com o psicólogo. Aliás, as coisas que tenho aprendido mais têm sido com perguntas que a minha psicóloga me coloca e não com coisas que eu diga. Mas há aqui uma questão, obviamente que é ótima a prática do desporto, falar com os amigos, tudo. Mas invariavelmente com os amigos vai acontecer duas coisas. Uma, porque são nossos amigos, querem o nosso bem, estão-nos a ver sofrer e vão-nos dar as chamadas palmadas nas costas e vão-nos tentar confortar. E aí vai-nos acontecer uma coisa, é nós tornarmos-nos de vítimas da situação, do processo. Porque é a forma mais fácil de nós lidarmos com algo, é sermos as vítimas. Ou então vai acontecer outra coisa que invariavelmente acontece, que é o nosso amigo dizer, ou a nossa amiga dizer que se fosse comigo eu fazia assim, eu resolvia assim. Isso vai, o quê? Causar-nos frustração, angústia, porque eu não consigo fazer isso. Mas se fosse comigo eu fazia isso. Eu deixava o emprego, eu acabava a relação, whatever, várias coisas. Isto porquê? Porque o amigo não tem uma coisa que o psicólogo tem. Aliás, até mesmo que esse amigo seja psicólogo e psiquiatra, não tem aquilo que é a imparcialidade emocional. E não tendo a imparcialidade emocional, claro que nos vai nos levar por dois caminhos e não pelo caminho do meio, ou aquele mais imparcial. Porque o psicólogo não vai fazer juízes de valor, não vai fazer críticas. E se me perguntarem, deixaste de ter problemas de lidar? Não, obviamente que as frustrações, os problemas e as angústias aparecem. Porquê? Porque há situações novas, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Havendo situações novas, há novos sucessos, mas também há falhas. E essas falhas trazem-nos angústia, trazem-nos tristeza, trazem-nos... Mas lá está, é nessa altura que nós precisamos desse boost, desse impulso de alguém que seja imparcial, que tenha formação científica, como a doutora Silvia disse, os psicólogos são cientistas, para nos ajudarem. Obviamente que todo o complemento que nós tenhamos, as boas práticas alimentares, a prática de desporto, eu publico muitas vezes nas minhas páginas profissionais e até pessoais, quer a nível de páginas de psicólogos, vocês são uma delas, também de desporto, desporto, grupos de corrida que eu conheço e que já fiz parte, ou sempre que posso consigo fazer parte de grupos que não há competição, são excelentes grupos, excelentes pessoas que fazem desporto, quem não puder correr caminha, e é ótimo, tudo isso é ótimo. Mas por vezes só isso não chega, e não precisamos de ir ao psicólogo só quando temos algum problema. Porque também quando não temos problema algum e fazemos aqueles exames de rotina, às vezes aparece aquele colesterol, a tensão arterial, várias coisas que nós não sentíamos. E a questão mental, a questão psicológica é muito isso. Nós só recorremos,
e normalmente não é a pessoa certa, quando sentimos fisicamente esses, e passa a redundância, esses sintomas de irritabilidade, ansiedade, tristeza, angústia, que são permanentes. Obviamente, eu provavelmente não estaria aqui hoje com situações pessoais ou profissionais que recentemente me aconteceram, mas lá está. É saber lidar, saber perdoar a nós próprios, saber... Porque muitas das vezes é o que acontece, a pessoa exacerba a culpa, ou então transforma-se em vítima. Mesmo que o erro da outra pessoa tenha sido tão grande, acho que devemos dar uma oportunidade da outra pessoa se justificar, de se explicar. E acho que é um pouco isso que eu estava a pensar quando a doutora Sora falou. Nós vivemos numa comunidade, num mundo de narcisismo, de falta de empatia. É muito difícil as pessoas colocarem-se no lugar das outras, colocarem-se em causa. E eu já tive que me deparar com isso. Da mesma forma que me deparo, muitas das vezes, talvez seja um dos meus handicaps, exacerbar a culpa. Mas, por exemplo, já consegui alcançar muita coisa. Já sei dizer não sem qualquer problema de consciência. E, mais uma vez, agradeço, e acho que está a assistir, à vossa colega, a doutora Cláudia Graça, de quem eu também partilho muitas coisas. E lá está. Esta é uma forma de poder fazer psicologia ou de conhecer a psicologia de forma gratuita, não tem qualquer custo. Os posts, os programas que vocês fazem, que a doutora Cláudia Graça faz, que muitos outros fazem, e que nos dão ali um alerta, se calhar vou por aqui. Mas muitas das vezes nós recorremos, eu estou-me a incluir, não me incluindo, mas para não fazer aqui distinções. Lá está, temos pressa em que as coisas sejam rapidamente resolvidas. Eu gostaria de, em vez de 2 meses de angústia, tivesse sido só 2 dias, mas provavelmente ainda tenho mais 2 meses. Mas não deixei de trabalhar, não deixei de viver, não deixei de... E isto é um exemplo, sem partilhar, obviamente, nada da minha vida pessoal, e não faço isso como exemplo com os meus pacientes. Mas muitas das vezes porque nós temos muita pressa e recorremos a soluções aparentemente simples, o tal coach, e mais uma vez, não estou a criticar qualquer tipo de profissão nem de terapia, o coach que nos leva ao sucesso em 2 semanas, coisas mais esotéricas ou menos esotéricas. Eu sempre fiz isso, mas cada vez mais complemento todas essas áreas, mesmo quando cuido de alguém e quando estou a tratar de alguém. E acho que é isso principalmente que nós temos que nos focar, no nosso autoconhecimento, sabermos, não conseguimos adivinhar, obviamente, mas tentarmos perceber que quando nos depararmos com esta ou outra situação, como é que nós vamos reagir? Obviamente, vamos nos deparar com situações, por mais que pensemos, por mais que tenhamos mais periódicos sejam as consultas de psicologia ou psicoterapia, claro, vamos deparar com situações que não sabemos lidar, ficamos frustrados. Como é que eu me transformei numa pessoa que não soube lidar com aquilo? Como é que eu disse? Como é que eu fiz aquilo? Mas isso faz parte, e é bom sinal, porque significa que novas oportunidades estão a acontecer. Eu dou esse exemplo sem qualquer tipo de vergonha, pelo contrário, muito orgulho de o fazer há alguns anos, de fazer a minha higiene mental e de dizer que hoje em dia eu não tenho reuniões com psicóloga, não tenho conversas intimistas, tenho obviamente uma cumplicidade ou uma abertura e não esconder nada, porque a pessoa vai ao psicólogo, é a mesma coisa que ir ao médico, quando cigarros fuma, só fumo 2 por dia, não vale a pena, só se está a enganar a ele. Quando me pergunta um amigo meu, mas tu contas isso à tua psicóloga? Sim, depois ela pegará se vale ou se não vale a pena. Sim, eu não posso omitir. E quando um paciente me diz, eu fui já estou na 5ª consulta com o psicólogo e sinto-me na mesma. Então, mas tem falado... eu isso não me sentia à vontade. Pois, o psicólogo só vai conseguir ajudar naquilo que lhe transmitir. Por mais capacidade, mais formação científica, por mais capacidade que tenha com perguntas e estratégias, tentar descobrir algumas coisas, só aquilo que nós partilhamos. Para terminar,
agradecer a todos que estiveram presentes, agradecer uma vez mais ao vosso convite, à oportunidade que me deram. Espero ter contribuído de forma humilde com a minha humilde experiência, uma vez mais, desculpem pela redundância, e ter contribuído, acima de tudo, para incentivar as pessoas que realmente a vida é magnífica, mas claro que não é sempre, não podemos andar sempre felizes e não nos vai dar sempre coisas boas, mas as coisas súbitas não têm que ser obrigatoriamente só as más, também nos acontecem coisas subitamente boas, e se nós estivermos, lá está, fechados em casa, nem que seja metaforicamente, no nosso casulo, nós não vamos estar preparados para essas coisas boas, não as vamos ver. E às vezes eu próprio saio das consultas e digo, mas isto era tão simples, a doutora Cláudia desbloqueou-me isto, que isto estava... Como é que eu não cheguei lá? Não percebo. E realmente é, porque nós temos a tendência, o ser humano, de fazermos aqui a nossa leitura é um pouco como um microscópio, nós estamos ali focados naquele problema e não conseguimos sair e ver de uma forma mais ampla. E o psicólogo vê isso, os nossos amigos também podem ver, mas o psicólogo tem essa formação, tem imparcialidade emocional, consegue se desconectar emocionalmente, de forma, às vezes, a fazer-nos sair um bocadinho lá em baixo, mas é um mal necessário. Muito obrigado, uma vez mais, parabéns pela vossa iniciativa, pela vossa criatividade, pela vossa proatividade e pelos temas que abordam, está bem? Uma boa noite e boa noite a todos os que nos estiveram a assistir. Muito obrigado. Obrigada a nós, Jorge. Eu queria só deixar aqui uns apontamentos relativamente àquilo que o Jorge disse agora, que efetivamente nós não conseguimos ajudar porque não conseguimos adivinhar aquilo que se passa na cabeça das pessoas. Se as pessoas não nos quiserem dizer, obviamente que nós não adivinhamos, mas não faz sentido absolutamente algum virem para a consulta e não serem completamente honestos, porque é essa uma das grandes diferenças entre nós e os amigos, os conhecidos, o padre da freguesia, é que nós, enquanto psicólogos, não vamos julgar, não é esse o nosso papel. Nós queremos só perceber qual é o processo mental que levou a pessoa a reagir daquela forma, a ter aquela emoção, a não conseguir lidar com aquela situação. É aquilo que nos interessa. Obviamente que temos que nos interessar e interessar-nos pela pessoa, mas ela não precisa de vir, ao contrário daquilo que já fazemos e infelizmente, exageradamente, não precisa de vir com uma imagem, nem precisa de vir perfeita, até porque nós partimos do princípio que quem recorre a nós tem sempre alguma dificuldade e algum problema, e por isso é que apelo uma vez mais para os profissionais na área da saúde mental, e eu falo em profissionais credenciados na área da saúde mental, e por favor, quem recorre aos mesmos, e já que efetivamente somos tão difíceis de aceder financeiramente, quando marcam uma consulta, exijam as nossas credenciais, exijam o nosso licenciamento, exijam que nós mostremos o nosso certificado, porque recebemos sempre pessoas frágeis, pessoas fragilizadas, não é? E nós temos que saber muito bem aquilo que estamos a fazer. Não são cursos de meio-dia online que vão fazer com que nós consigamos fazer um bom trabalho. Muito cuidado para quem recorre. Nós temos todo o direito, enquanto clientes, e eu também sou cliente, obviamente, de muitas coisas, eu tenho o direito de exigir profissionalidade, não é? Eu tenho o direito de exigir saber se aquele psicólogo está inscrito na ordem dos psicólogos, se é credenciado, se é profissional, se sabe aquilo que está a fazer. Eu estou a pagar para isso, não é? Eu estou a tratar da minha saúde e eu preciso de saber com quem é que eu estou a lidar. Portanto, façam-no, porque têm todo o direito de o fazer. E, uma vez mais, pegando nas palavras do Jorge, essa é uma das grandes diferenças entre nós e os amigos. E é uma grande diferença também entre nós e os livros de autoajuda, por exemplo, porque se nós pensarmos que as pessoas recorrem aos livros de autoajuda quando não estão bem, obviamente que aquilo que vão ler será enviesado, não é? Eu vou ler todas aquelas palavras
sob o meu sofrimento, sob o meu trauma, sob a minha frustração e, portanto, eu vou condicionar e aquilo que nós fazemos é numa outra ótica. Eu não sei, nem me interessa quem são as pessoas em questão daquela história que a pessoa me está a contar. Aquilo que me interessa é realmente fazê-la realçar alguma coisa que ela não está a perceber, que está-lhe a passar despercebido, não é? Como a Soeira disse muito bem, não é? Aquilo que nós falamos, provavelmente, uma coisa completamente simples e que ela não se tinha percebido. Entender relativamente à compaixão, Soeira, que qual é o nosso propósito, não é? Até nas coisas boas nós temos uma intenção, não é? A compaixão muitas vezes pretende resgatar os outros, mas também nos pretende resgatar. Nós temos que pensar qual é o nosso intuito. Às vezes são os dois ao mesmo tempo, não é? Da mesma forma, quando nós fazemos o bem pelos outros, nós também queremos amaciar um bocadinho o nosso ego, sentirmos um bocadinho bem connosco próprios, e não há nada de mal nisso, não é? Mas perceber porque é que nós repetimos padrões que nos fazem sofrer. É? E o psicólogo também tem esse papel de nos fazer entender porque é que já passámos tantas vezes por aquela estrada, fazendo aqui uma analogia, e sabemos nós que aquela estrada é tortuosa, sabemos nós que há tendência a haver buracos naquela estrada e, no entanto, caramba, é sempre por aquela estrada que nós vamos, não é? Nós somos boas pessoas, para quem? Para os outros e para nós. Somos boas pessoas, com quem é que nós temos que viver, não é? Pronto, são essas questões que nós também colocamos. É muito agradável, por outro lado, perceber, e tenho vindo a me dar conta que as figuras públicas também andam a fazer um bocadinho de campanha a favor da psicoterapia. Quase todos os dias se ouve alguém que admite que fez psicoterapia, que lhe fez muito bem, até ao dia de hoje. Bom, espero que não haja alguém que realmente tenha recorrido a um mau colega, mas ainda não ouvi até ao dia de hoje alguém que tenha dito que fez psicoterapia e que aquilo lhe fez imensamente mal. Pelo contrário, as pessoas todas fazem efetivamente a sugestão e realmente dizem que se soubessem já deviam ter feito há mais tempo, que foi a melhor coisa que fizeram, que continuam a recorrer quando necessitam. Portanto, é mesmo muito importante ouvir isso das figuras públicas, não que elas sejam melhores do que as outras, mas porque efetivamente chegam a muitas pessoas. E da mesma forma que há campanhas no mau sentido, e há muitas campanhas sobre outras coisas, não é? Redes sociais e afins, que são más, pelo menos esta campanha é uma campanha boa, é uma campanha no sentido de nós aumentarmos a nossa saúde, nomeadamente a nossa saúde mental, e portanto é com muito, muito gosto que eu vejo todos os dias haver pelo menos uma pessoa, ouvir pelo menos em alguma entrevista alguém dizer que recorreu à psicoterapia, que sugere que as pessoas façam psicoterapia. Para mim é muito enriquecedor. E pensar que a psicoterapia é mesmo muito importante, porque quando as pessoas recorrem, como a outra coisa qualquer, não é? Como a outro especialista qualquer, já se parte do princípio que ela está a cuidar de si, não é? Que ela está preocupada consigo própria, que ela já não está só a debitar a responsabilidade nos outros, ou que pelo menos está disposta a ouvir de alguém que, se calhar, a responsabilidade também pode ser dela e que também está disposta a modificar alguma coisa nos seus padrões, nas suas atitudes e na sua forma de estar, o que não tem feito. Então, ou que pelo menos aquilo que também é importante perceber é que às vezes nós estamos a fazer tudo certo, só não está a dar certo. E isso também é importante, não é? Porque importa é que realmente resulte, não é? Às vezes nós temos a teoria toda, até já fizemos, por exemplo, com um filho, fizemos daquela forma e correu tudo bem, e depois com o outro não está a correr da mesma forma, e nós temos que refazer tudo e que fazer de outra forma, porque aquilo que interessa mais do que fazer certo é que as coisas resultem, e é também para isso que nós servimos, os psicólogos. Eu quero deixar um agradecimento gigante ao Jorge, foi espetacular, gostei mesmo muito da sua participação, já andávamos a tentar combinar isto há algum tempo e espero que seja para repetir. Para mim foi um gosto enorme tê-lo comigo e com a Soeira, e tenho a certeza absoluta que para a Soeira também, porque eu conheço muito bem, e deixar um beijinho a todos e até breve no Desconversas. Obrigada a todos.